Colossenses 1, versículo 13. Hoje, amados, pelo calendário, a gente celebra um tempo de Páscoa, um domingo de ressurreição, né? Não que esse seja o único dia, não é, no mês para você enfatizar a ressurreição. Na verdade, amados, a ressurreição de Cristo, ela é o fundamento da nossa vida. Sem Cristo ressurreto não tem igreja. Sem Cristo ressurreto não tem culto. Nem de segunda, nem de domingo, nem de sábado, nem de dia nenhum. Nós cultuamos ao Senhor, a gente vem para cá na terça, na quinta, ou qualquer outra programação, porque Cristo ressuscitou. E essa ressurreição, ela deve ser celebrada continuamente. Mas por um calendário, por uma data festiva, hoje a gente entoa um pouquinho mais o tom da Páscoa e a ressurreição de Cristo. E eu sei que você já ouviu muitas coisas, você já tem um bom conhecimento sobre isso, mas eu quero destacar esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo está falando sobre um assunto, e nessa parte ele diz: pois Ele, Jesus, Ele nos resgatou, Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém? A palavra diz que Jesus, Ele nos tirou de um império de trevas e nos transportou. Como é transportou? Pronto. Falar duas vezes, você vai ver duas vezes para ficar bem explicado, certo? Ele nos transportou, amém? De novo, Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu amor. Isso, rapazes, não são apenas palavras, mas isso é o que de fato aconteceu com cada um de nós. Nós vivíamos, amados, debaixo de um império de trevas. Quando a gente fala império de trevas, a gente está falando de uma vida atormentada por demônios, seja no corpo, nos sentimentos, nas emoções, nas influências. Toda pessoa, amados, que ela ainda não foi resgatada das trevas, ela está debaixo dessas influências. E a vida é de opressão. A vida é de opressão. A libertação, amados, de Cristo, hoje para nós ela é bem compreendida. Nós vamos celebrar a ceia, e essa ceia vai falar dessa libertação. Essa ceia vai falar desse resgate, que Cristo nos tirou de uma condição de treva, de uma condição de dominação, para uma condição de liberdade. Jesus, amados, Ele celebrava o que a gente chama de a Páscoa dos judeus. Você conhece a história dos judeus? Eles viviam, amados, lá no Egito. O povo de Deus vivia em um domínio de opressão. Talvez fique melhor para a gente entender dessa maneira. O povo de Deus lá no Egito, eles viviam em uma condição de opressão. E interessante, mas o curioso é que o faraó e as autoridades ali do Egito, eles faziam questão de oprimir o povo de Deus, porque era visível que o povo de Deus era um povo numeroso, era um povo de grande número de pessoas, e que se aquele povo se apercebesse da força que tinha, eles poderiam dominar o Egito, pelo número, pela quantidade. E aí o faraó, ele disse: não, esse povo a gente não pode deixar ele com autoestima, não.
Esse povo a gente não pode deixar eles animados ou pensando em alguma coisa, sonhando com alguma coisa. Não, esse povo tem que ser pisado, ele tem que ser pisado. Eles têm que esquecer de onde eles vieram, eles têm que esquecer que ele tem um Deus, eles têm que esquecer de que existe alguma salvação para eles. Apaga da memória desse povo qualquer desejo de ser feliz. Eu quero eles pisados, como é pisado, oprimido. Pisado, oprimido. Pisado. E assim, amados, foi por muitos anos o povo de Deus naquela região. Mas aquele povo clamou, eles clamavam ao Senhor. E no tempo determinado por Deus, Deus ouviu, Deus atendeu o clamor daquele povo. E os irmãos conhecem a história, sabe que ele levanta Moisés. Os irmãos conhecem a história que tem as 10 pragas atingindo ali o Egito, e o povo ali clamando aos seus deuses, as entidades que eles serviam, o povo egípcio, e nada resolvia, porque não existe poder, não existe autoridade maior do que a autoridade do nosso Deus. E assim vão acontecendo todas as pragas, e chega a última, que é conhecida como a morte dos primogênitos. E você conhece a história. E Deus diz ao povo: olha, preste bem atenção, hoje à meia-noite, ninguém saia de casa. Faraó tem endurecido o coração, tem se rebelado, resistente, e eu estou mostrando para ele quem é que tem autoridade sobre a natureza, e quem é que tem autoridade sobre todas as coisas. E essa noite algo vai acontecer. E à meia-noite eu não quero que ninguém saia de casa. Mas vocês vão fazer uma coisa antes. Vocês vão pegar um cordeiro, e vocês vão matar esse cordeiro, e vocês vão separar o sangue, vão colocar numa vasilha. E a carne desse cordeiro vocês vão assar. Não é para cozinhar, não é para fazer um molho. Eu quero que vocês assem. E vocês vão trancar as portas, e vocês vão comer tudo apressado, e vão comer essa carne. E se você acha que o cordeiro é grande demais, na sua casa só tem 2 pessoas, 3, vocês não conseguem dar conta, chama o vizinho. Mas não é para sobrar nada. Se sobrar alguma coisa, queimem, destruam. Esse animal, ele vai ser entregue, ele vai ser queimado. Agora o sangue, eu quero que vocês passem na porta, passem assim, mele, na parte da casa, na porta, nos umbrais, nas laterais, passe, todas as casas, façam isso. E eles ouviram atentamente as instruções, entenderam tudo, e todas as casas do povo de Deus fizeram isso. E aí, mas olha que coisa, eles tinham nítido na mente dele o momento que eles sacrificaram aquele cordeiro, que eles mataram aquele cordeiro, que eles pegaram o sangue. Eles lembram, pegando tipo uma esponja, passando, aquilo ficou uma coisa, uma imagem impregnada, forte na mente deles. E Deus disse mais: depois desse dia eu quero que vocês contem para os filhos, para as próximas gerações, tudo que vai acontecer hoje, porque à meia-noite haverá mais uma praga, e essa praga é um juízo de morte, é um juízo de condenação, e vai passar sobrevoando por toda essa região. Não haverá uma casa que não seja visitada por esse anjo destruidor, por esse juízo de morte. Mas onde houver uma mancha de sangue, onde houver uma casa manchado com esse sangue desse cordeiro aqui, que foi morto, que foi sacrificado, que foi assado, que vocês comeram, que foi entregue para a vida de vocês, o sangue desse animal marcando a sua porta, quando eu ver, quando o anjo passar por essa casa, que ele vê essa mancha, ele não vai entrar ali, mas ele vai passar por cima, ele vai livrar essa casa. Mas na casa que ele passar e não tiver a mancha de sangue, a casa que esse anjo destruidor passar e não tiver marca de sangue, ele vai entrar ali e o primogênito daquela família vai morrer. Amados,
Talvez você diga: meu Deus, isso aconteceu. Aconteceu. E à meia-noite, eu não sei como eram os relógios daquela época, mas o pessoal sabia: olha, 10 horas, é 11 horas, é 11h30, aquele olhando, silêncio, as ruas, ninguém saiu de casa. Mas à meia-noite, 00:01, alguém escutou um choro distante, numa casa do lado, num bairro lá embaixo. Alguém sabendo a notícia de que um filho morreu. A palavra diz que naquela noite não houve uma casa só do povo egípcio que não havia um choro de morte. Clamor, choro, todo mundo percebendo que o seu filho primogênito havia morrido. Porém, mas na casa de todo o povo de Deus, os pais estavam com os seus filhos. Não houve morte. Não houve morte. Livramento. Livramento. E eles entenderam: como é isso? Olha, um choro ali, um choro acolá, lá na casa lá de cima, no bairro, ali, lá na outra vila. Choro, clamor, a noite de tormento, a noite de tortura, de desespero. Até na casa da maior autoridade havia choro. Mas na casa do povo de Deus havia paz e segurança, porque a marca do sangue garantiu a integridade de toda aquela família. E aí, mas a partir daí, todos os anos, eles se reuniam, preparavam uma mesa com várias coisas, com ervas amargas, com fermento, e todo judeu, todos os anos, eles celebravam esse momento. Eita, o dia que a gente foi salvo pela marca do sangue. Talvez alguém disse: eita, bichinho poderoso, é aquele cordeirinho. O sangue dele livrou o anjo destruidor, livrou nossa casa da morte. E todo mundo ficou ali, olhando, se lembrando: olha, fala da marca do sangue, fala da marca do sangue. Toda vez eles celebravam a Páscoa dos judeus: fala da marca do sangue, foi pela marca do sangue que salvação, que livramento, que a libertação do império opressor. Olha o texto aqui: o império opressor, a retirada do império opressor para um reino de amor veio por conta da marca do sangue. Eles tinham isso em mente. E aí, amados, Jesus, como sendo um judeu, todos os anos ele celebrava isso. Se reunia com seus amigos, com seus discípulos, celebrava a Páscoa dos judeus. Mas teve uma que para Jesus foi a última. Foi a última vez que ele reuniu os seus amigos. E, gente, vamos celebrar aqui a Páscoa. E as pessoas prepararam como de costume. Se você tiver a curiosidade, vai ver que os discípulos logo cedo foram ao templo para preparar as coisas, foram arrumar um lugar. Onde é que a gente vai se reunir? Lembra, Jesus: olha, tem um homem ali que ele está andando com um balde. Quando você vê ele, pergunta onde é que é para reunir, fazer. Organizaram tudo. E à noite, uma noite como essa, Jesus se reúne com seus amigos e ele vai fazer a ceia pela última vez, naquele momento. Ele disse: olha, esse aqui eu estou participando com vocês hoje, a ceia, mas o ano que vem eu não vou fazer ela, e nem no outro ano, não é? Ele não diz assim, mas ele diz: é a última vez que eu vou fazer, eu não vou celebrar de novo. Então preste bem atenção, tem coisa importante que eu quero dizer para vocês. E ele pega o pão, e ele diz: olha, eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou dizer. Isso aqui vocês sabem que esse cordeiro que está aqui, porque tinha um cordeiro lá na mesa, mano. Eles mataram um animal e tinha um bichinho lá preparado. Esse cordeiro aqui representa, vocês sabem a história, representa o cordeiro que as famílias sacrificaram lá e assaram e comeram. Está aqui representando. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. O corpo, preste bem atenção, um novo corpo, um novo cordeiro está sendo entregue para vocês. Você lembra daquele bichinho lá que morreu, que rasgaram, que derramaram sangue? Um novo cordeiro vai ser sacrificado. Preste bem atenção. E aí ele pega um pão, ele parte e diz: olha, eu sou o cordeiro. Serei eu que serei
sacrificado. Isso aqui é o meu corpo, sou eu. Você lembra aquele animal sendo sacrificado, sendo rasgado, sendo ali queimado? Pronto. Lembra do animal que abriram e tiraram as vísceras? Que foi morto mesmo, perfurado. Sou eu. Você lembra quando João olhou para mim e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Eu sou o Cordeiro. Vocês lembram uma vez eu conversando e disse para vocês: olha, a minha carne é verdadeiramente comida. Vocês lembram que eu disse isso? O meu sangue é verdadeiramente bebida. Vocês lembram que teve até alguns que não entenderam e achavam que eu estava querendo que vocês fossem canibais, que rasgasse a carne e bebesse sangue? Não, mas em um sentido, o meu corpo será entregue. Eu serei rasgado, eu serei moído, eu morrerei, o meu corpo será entregue. E o profeta diz: ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que era necessário para nos trazer paz estava sobre ele, e pelo seu machucado, pela sua pisadura nós somos sarados. O meu corpo será entregue. Ele partiu, o corpo será entregue para vocês. E ele disse: olha, lembra do sangue? Você lembra do sangue? Aquele sangue que manchou as portas, as entradas da casa? Pois bem, o meu sangue será dado por vós. O meu sangue será a marca de que o preço, que a morte que era necessária. Vocês lembram aqui? Você lembra lá na casa lá do Egito, onde o cordeirinho não morreu, as famílias choraram morto dentro de casa. Mas na casa onde um cordeirinho morreu, vida permaneceu dentro de casa, porque alguém já morreu antes, substituindo, garantindo vida. Nós, amados, não celebramos a Páscoa dos judeus, porque aquele livramento lá de tirada do Egito para uma nova terra, nós não estávamos naquele contexto. Era o povo judeu, eles que foram tirados, eles que foram libertos, e eles é quem continuam ensinando isso para os seus filhos, para as suas gerações. Mas nós, amados, que somos uma outra gente, uma outra cultura, né, uma outra nação, a nossa prisão, e olha que coisa importante, amados, olha que coisa curiosa, lá eles tinham um império, um governo humano opressor, e embora no nosso país nós temos liberdade de cultuar, vamos dizer assim, que nós não temos, vamos dizer dessa maneira, uma autoridade, um governo humano opressor, vamos falar dessa maneira, porque somos livres, nós temos leis que garantem, temos liberdade de culto. Porém, amados, existe um governo muito maior do que o governo humano, opressor. A palavra diz que o diabo, ele é uma autoridade, ele é um príncipe sobre o mundo, e ele cega as pessoas, para que elas não tenham entendimento da palavra e possam crer e sejam salvas. O diabo se utiliza dos pecados para oprimir, para trazer confusão, para perturbar, para desencadear o que o homem tiver de pior dentro dele. Ele provoca, ele tenta, ele traz caos na família, ele perturba os filhos, ele traz confusão, ele dá gás para que o homem aflore o seu pecado. E o pecado, ele é destruidor. Ele traz problemas dos mais difíceis, mais complicados, mais angustiantes.
ele atinge a mente, as emoções, tudo, desmantela tudo. É um império opressor, o pecado escravizando o homem, morte, um código de morte. E a palavra diz que Jesus, pela sua morte, pela sua entrega, pelo seu corpo doado, pelo seu sangue derramado, a palavra diz que essa ação dele trouxe para nós libertação, tirou, nos proporcionou a saída de um império de trevas para um reino de amor. Todas as vezes, amados, que a gente celebra a ceia, todas as vezes que a gente vem cultuar, vem participar de um culto festivo como esse, de ceia, sabe, às vezes eu já fiz isso, daqui a pouco a gente começa a tomar ali o cálice, e ele vem descendo docinho sobre a nossa garganta, e às vezes ali a gente faz uma oração rápida, dizendo assim: ó Senhor, assim como esse líquido, esse suco está descendo aqui suave, Jesus, vem trazendo cura, vem trazendo, Deus, regeneração, vem trazendo, Deus, saúde sobre o meu organismo, vem trazendo refrigério. Amados, o poder não está no momento que você engole, ainda que a gente possa fazer essa oração. O poder, a transformação, a ação de Deus na nossa vida não vai estar exatamente quando a gente mastiga, porque de fato, amados, o poder disponível sobre as nossas vidas aconteceu quando Cristo fez isso lá na cruz, uma única vez por todas. Não tem impedimento se você quer fazer uma oração nesse momento. Mas olhe, raciocine comigo. Esse momento ele vai ser feito daqui a 5 minutos. Aí, amados, se eu posso receber uma bênção agora, porque ela já está disponível, mas não daqui a 5 minutos, mas ela está disponível desde que Cristo morreu e ressuscitou lá no passado. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isaías capítulo 9, o último texto dessa noite. Isaías capítulo 9, quando Jesus veio ao mundo. Isaías capítulo 9, versículo 2. Jesus abriu as portas, Jesus nos livrou da maior condenação. Aquela morte que atingiu o Egito era uma morte física, mas a morte que atinge toda a humanidade é uma morte espiritual, é uma morte que separa o homem de Deus. Mas o sangue de Cristo marcando as nossas vidas, o sangue de Cristo sobre nós, nos livra, mas, de um império opressor, e nos garante a vida eterna por Cristo Jesus. Olha o que aqui diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso, amados, é a ação da presença de Jesus nas nossas vidas. Quando Jesus veio ao mundo em carne, quando Ele se revelou ao mundo em carne, a palavra se cumpriu: quem estava em trevas pôde ver agora a verdadeira luz. Amados, tudo já está consumado, tudo está disponível, tudo está favorável às nossas vidas, e a única coisa, mas, que a gente deve fazer, preste bem atenção, é dispor o nosso coração para crer, é abrir o nosso coração para crer em Jesus. Olhe, se a gente estivesse lá no Egito e soubesse dessa notícia, preste bem atenção, viu? Se vazasse essa informação do que eu vou dizer agora, imagine que todos nós estivéssemos lá no Egito e a gente não é judeu, mas se vazasse essa informação que quem tivesse um cordeirinho, um animal, matasse e manchasse a porta, pode ter certeza que todo mundo aqui saiu correndo procurando quem tinha um bichinho desse.
Pode ter certeza, mas todo mundo aqui, e quem aqui ficar para fazer o teste, se era verdade ou não? Todo mundo ia correr atrás. E eu digo que existe uma ameaça de morte muito maior. Mas Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio para nos livrar de um juízo de condenação. E sabe como é que a gente agarra esse cordeirinho? Como é que a gente consegue para nós? É crendo com o nosso coração e olhando para Jesus, reconhecendo Ele é o sacrifício perfeito para mim. Ele é o Cordeiro que morreu em meu lugar. Ele é o sangue que purifica-me dos meus pecados. Ele é a garantia de que não haverá condenação sobre a minha vida. Jesus nos tira do império de trevas e nos transporta para um reino de amor. Mas nessa noite eu quero lançar para você um desafio. Nós clamamos pela intervenção do Espírito Santo antes da administração, colocamos nossas vidas diante dele, e eu quero dizer, preste bem atenção, que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, se nessa noite algo da parte de Deus está mexendo com você, você que nunca levantou a mão assim, dizendo, olha, eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Você nunca fez isso em algum momento da sua vida, mas nessa noite você percebe que Deus está tratando com você sobre isso. Você já tem a certeza no seu coração, só que você nunca teve aquela ousadia de dizer, olha, a partir de hoje eu quero sinalizar, sabe, sinalizar para o mundo físico, sinalizar também para o mundo espiritual, seja o mundo espiritual do bem, seja o mundo espiritual do mal. Eu quero dizer com segurança que eu sou de Jesus, que minha vida está entregue a Ele. Se você percebe essa direção da parte de Deus, tratando ao seu coração sobre isso, eu quero convidar você corajosamente a levantar umas suas mãos dizendo, olha, eu quero nessa noite reconhecer Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Você está aqui? Você nunca fez isso e deseja fazer isso nessa noite? Se tiver, faz um sinal. Aleluia, glória a Deus. Tem mais alguém, amados? Olha, eu quero sinalizar, eu quero marcar essa minha vida e reconhecer Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Eu nunca fiz isso publicamente, mas hoje eu sinto a direção de Deus e eu quero fazer isso corajosamente. Tem mais alguém, amados? Se tiver, faz assim um sinal.